E eu quero nessa noite trazer uma palavra muito forte a respeito de semear. O que é a importância da semeadura no contexto de vida em geral. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos falar sobre a questão da semeadura, do plantar. E quando nós vamos falar isso, na questão do plantar, não é simplesmente uma semente financeira, não. Nós vamos falar sobre a semente que você tem plantado, é a semente que você tem colhido. Como você tem sido, é como você tem realmente colhido. E nós precisamos fazer uma introspecção, nós precisamos analisar direitinho que tipos de sementes nós estamos plantando. Plantando no outro, plantando na vida, plantando nos negócios, plantando nas nossas amizades, plantando nos nossos relacionamentos, plantando, na verdade, no outro, no amor. Quem estamos sendo? Quem nós somos é o que nós estamos plantando. É o que nós estamos plantando, quem nós somos é o que nós iremos colher, amado. E existem sementes que você planta hoje e que você não percebe. São sementes que demoram para essa semente morrer e essa semente germinar e ela frutificar. Mas existem boas sementes que nós plantamos, mas também, se nós não tivermos cuidado, nós estamos fadados a plantarmos em nós mesmos sementes ruins. Deixamos muitas vezes esse tipo de erva daninha ser semeado em nós, e nós precisamos ter muito cuidado nisso, para que você tenha um ano de sucesso, um ano de êxito, um ano que você veja a diferença na sua vida. Você precisa realmente aprender alguns detalhes que nós vamos te ensinar nesta noite. E a palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus é a semente. Então, nada melhor do que você basear a sua vida na palavra. A palavra, ela é a semente. Quando você pega a palavra e você absorve, no aspecto legal, a informação, você começa a entender o que está descrito nela, você precisa praticar o que essa palavra determina. Porque quando você começa praticando essa palavra, você começa assim, plantando em sua vida as sementes corretas. E essa palavra ela vai germinar. Olha o que aqui diz em Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Olha que coisa forte. O que foi semeado em boa terra é o que ouve. Amém? Sente, por favor. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Existem pessoas que elas se tornam terras más, terras ruins. Quem são as pessoas que se tornam terras más, terras ruins? A Bíblia fala que essas terras, elas estão juntos. Analise direitinho. Terras são pessoas, elas estão juntos no mesmo lugar, mas a disponibilidade delas receberem a semente, é que as faz tornar-se em terras boas, ou seja, é que faz ela ser essa terra boa. E como é que isso acontece? Segundo o que você ouve. Mas não é simplesmente ouvir, é colocar em prática. Então, se você é uma pessoa que de repente, você está na igreja, você ouve a palavra, o seu vizinho ouve. A pessoa que está sentada aqui na frente está escutando muito bem. Você que está sentado lá atrás, vocês que estão lá atrás, vocês estão ouvindo muito bem. Ou seja, esse som, certo? Nesse lugar, nesse ambiente, ele se torna um som em que todos têm condições de compreender e entender o que se é pregado aqui. Então você vai ouvir a palavra, absorver a palavra, receber a palavra, mas o que vai fazer a diferença não é o que você vai escutar, é aquilo que você vai praticar, é aquilo que você vai pegar, colocar em prática. Porque se você não faz isso, se você escuta a palavra simplesmente, certo? E você não dá ouvido à palavra, você
de repente, é aquela terra má, aquela terra ruim. E essa terra são as pessoas. Quando ele diz o que foi semeado em boa terra, é a que ouve a palavra e a compreende. Então, essa pessoa, ela compreende, ela se dá ao, podemos dizer assim, ao esforço de compreensão. Você vê que tem pessoas que estão na igreja, elas estão ouvindo a palavra, mas estão desligadas, estão pensando em outras coisas. Talvez você que está online agora está ouvindo a palavra, conversando com outra pessoa. Essa palavra não vai fazer efeito na sua vida. Talvez você na igreja agora pode estar aqui me assistindo, ouvindo, participando do culto, mas você está com a mente em outro lugar. Talvez você esteja com o seu celular, analisando alguma rede social, alguma coisa, você vê o que foi que fulano escreveu para mim, mesmo na hora da mensagem. São esses detalhes que faz a palavra ser roubada de você. Faz a palavra ser roubada de você. Então, você precisa ter muito cuidado como você ouve a palavra. A Bíblia fala, vede como ouvis. Como é que você está ouvindo? Essa palavra vai fazer efeito na sua vida, como você escuta. Agora, se eu sou uma pessoa que eu ouço Deus falar, eu me desleixo, então a minha vida está fadada a ser a mesma vida que foi o ano passado. Esse ano é um ano novo, hoje é dia 2 de janeiro de 2021. Então, esse novo ano pode ser igual ao ano velho. Pode ser igual a 2 anos atrás, a 3, a 10 da sua vida, na minha vida. Dependendo como você está ouvindo a Bíblia, a palavra, como você está ouvindo a direção de Deus. E quando eu digo dependendo, é se você está realmente colocando em prática. Então, é só para abrir assim um pouco do seu entendimento, que você precisa ter muito cuidado hoje no que Deus vai falar com você. Eu quero que você entenda que a semente ela é algo muito interessante. A lei da semeadura, queridos, ela tem uma força natural, diga natural e sobrenatural. Você sabia disso? A lei da semeadura, ela tem uma força natural, ela é uma lei que tem uma força natural e uma força sobrenatural. Por quê? Porque quando eu planto, é natural eu plantar. Mas a semente, se eu planto a semente, a terra, ela vai dar o recurso de volta para mim. Natural isso aí. Mas tem uma ação sobrenatural. E a ação sobrenatural é a ação de Deus sobre a terra. Que se Deus não estiver no controle das coisas, daquilo que você planta, nada vai acontecer. Então Deus, ele não perdeu o controle de nada. Então toda semente ruim que se planta, até nisso, Deus está de olho naquela semente. Por isso ele diz que toda palavra é uma semente. Por toda palavra frívola que sair da sua boca, como semente você vai dar conta dela. Ela vai voltar, ela vai germinar, ela vai voltar para você como a lei da semeadura. Então, todos colhem obrigatoriamente segundo a semente que tem o quê? Sido plantado. E aí você precisa entender, dentro dessas questões das sementes, seu modo de ser, a sua maneira de agir, quem é você, como você tem sido na questão da sua forma de gratidão, ingratidão, sua forma de amar, as sementes que você tem plantado de alegria, a maneira que você tem convivido dentro da sua casa, se você é uma pessoa que dá assistência, se você é uma pessoa leal, se você é uma pessoa liberal, se você é uma pessoa que cuida. Então são vários tipos de sementes. Se você é uma pessoa que, na verdade, semeia paz. Então vamos entender o seguinte: quando o Senhor nos diz em 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, para todas as pessoas haverá uma colheita. O que semeia pouco, o que semeia muito. Agora, depende do tipo de semente você planta, então você vai colher essa semente. E uma das coisas que nós temos que entender eu quero que você abra comigo lá no livro de Tiago, capítulo 1.
para você entender o seguinte: nós fazemos tantos planos, tantos projetos, e muitas vezes nós não queremos nos comprometer com nós mesmos, não queremos nos comprometer com Deus, e nós ficamos o ano todo na igreja como meros religiosos. A gente lança nas mãos de Deus os nossos pedidos, a gente quer que Deus faça, que Deus haja na nossa casa, na nossa família, até na nossa vida. A gente quer que Deus, nos dê dias de paz, a gente quer que o Senhor seja leal conosco, a gente quer o cuidado de Deus. E nós precisamos entender que para tudo isso acontecer, são sementes plantadas, bem antes. E essas sementes, como diz a palavra do Senhor, são sementes que eu tenho que plantar, e elas são plantadas e colhidas quando eu pego a palavra do Senhor e eu pratico. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, uma pessoa que escuta a palavra e ela não pratica, por algum motivo, ela está sendo enganada e ela não vai ter colheita segundo aquilo que ela deseja no coração. Nós vamos ver o seguinte: a Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo que você planta, você colhe. E eu queria chamar a sua atenção sobre alguns pontos que eu coloquei aqui, de algumas áreas, para você fazer uma introspecção. Se você tem sido essa pessoa, de uma forma positiva ou negativa, você precisa analisar. Por exemplo, tipos de colheita: a ingratidão. Queridos, você sabia que às vezes a pessoa está sendo ingrata e ela não percebe que está sendo ingrata. A pessoa ingrata, ela é uma pessoa que já se acorda de manhã com o emocional dela totalmente descontrolado. Sabe que o ingrato, ele tem uma dor emocional intensa, imensa dentro dele. Ele tem a autoestima dele abalada. Ele é uma pessoa que não consegue ver o favor de Deus, ele não consegue ver o favor das outras pessoas. E quando a Bíblia diz: o que você planta, o que você vai colher, o Senhor está falando justamente para nós termos cuidados em alguns detalhes das nossas vidas. Como está sendo os nossos dias? Como é que nós estamos nos acordando? Quais são os sentimentos que me dominam? Quais são as palavras que saem da minha boca? O que eu tenho falado a respeito do meu futuro? Quem tem sido eu como homem de Deus? Quem tem sido você como mulher de Deus? Quem tem sido nós diante de Deus? Então, se meu emocional, ele está intensamente, ele está descontrolado, a minha autoestima está baixa, eu reclamo de tudo, eu sou uma pessoa que eu não consigo ver as coisas boas que as outras fazem, nós estamos vivendo justamente como ingratos. E os ingratos, como eu disse para você, eles não conseguem ver o favor de Deus. Você vê que uma pessoa ingrata, Deus abre as portas para ela. Às vezes a pessoa está desempregada, Deus abre as portas, Deus dá um emprego e aquela pessoa começa a reclamar do patrão, a reclamar que trabalha muito, a reclamar do emprego. Ela reclama das pessoas, ela reclama de tudo que está à sua volta. Então a ingratidão, ela vai atrair para você uma colheita. A colheita, é porque a ingratidão ela é uma semente. E quando você é ingrato, automaticamente você começa a ter uma desestrutura emocional. Se você quer ter um ano bem maravilhoso em sua vida, um ano novo profético, um ano que acontecem as coisas, você tem que ter a motivação que você teve na virada do ano. Aquela vontade que tudo vai dar certo, que as coisas vão conspirar ao seu favor, que tudo vai dar certo, que a sua vida vai deslanchar esse ano, que você vai ser uma pessoa que vai arrebentar, que você vai conquistar, que você vai ter um ano de bênçãos, de uma vida saudável, de uma alegria profunda, cercado de amor, vivendo bem. É isso que tem que ser, isso tem que estar dentro de você o tempo todo. E vão começar a aparecer as dificuldades. E são as dificuldades que aparecem no nosso caminho que denuncia quem estamos sendo nós realmente, verdadeiramente.
qual tipo de semente nós estamos plantando, porque as dificuldades, ela revela você. As dificuldades, elas aparecem, não é porque Deus quer te conhecer, as dificuldades aparecem porque Deus permite que você se revele a você, que você precisa de mudança, que você precisa de uma ação, certo, em que a sua vida não continue sendo a mesma vida. Então, as pessoas ingratas, elas sempre, preste bem atenção nisso, a ingratidão faz você sempre repetir a história do ano passado. A ingratidão faz você repetir a mesma história. A pessoa é solteira e ela tem um sonho de casar, ela arruma alguém, aí ela começa agora a medir a felicidade dela pela atitude do outro, e ela começa a buscar no outro a perfeição. Ela vai buscar no outro a perfeição, e aí aquele outro decepciona. Então essa pessoa não tem um amadurecimento, ela, porque foi decepcionada, ela acha que aquela pessoa é uma imperfeita na terra, como única que é, e que ela tem condições de arrumar uma pessoa perfeita. E aí o problema e o fracasso de muitos casamentos tem sido isso, porque a pessoa, ela não consegue ver o favor de Deus. Ela era solteira outrora e ela pediu para Deus alguém, Deus concede, Deus até permite. Então ela começa agora a não ver mais a perfeição do outro, porque aquela outra pessoa não tem sido 100% como ela sonha, como ela deseja. Então ela começa a esquecer de um favor de Deus. E esse favor de Deus, quando você esquece, desperta a ingratidão. Por isso começam os problemas, as brigas, as contendas, as adversidades. E você percebe que a ingratidão, ela sai em todas as áreas, ela costura todos os cantos, todos os lugares, todos os meios, ela toca em tudo. Ela vem, ela entra no emprego, você começa agora a ser aquele que reclama, porque não é 100% como você gostaria. Porque você vai entrar na empresa e você está sonhando que aquilo ali vai ser a empresa, o negócio, a oportunidade dos seus sonhos, e você se decepciona, vê que lá dentro não tem tudo que você sonhava. Ou seja, nós estamos procurando perfeição em tudo, e quando nós não achamos a perfeição naquilo que nós queremos, nós temos que vigiar, porque nós começaremos a despertar a ingratidão. A ingratidão vai começar a trancar, fechar as portas para você. Você sabia que a ingratidão é uma forma em que você, além de desagradar a Deus, a ingratidão leva você a oferecer incenso a Satanás. Eu vou mostrar para você em Provérbios. Vamos primeiro para Salmos. Eu quero que você abra lá em Salmos 50, 23, um trecho, versículo que a gente lê muito aqui na igreja, só para você entender o que é que a ingratidão faz. Gratidão é sacrifício de louvor. Olha, a pessoa, ela por mais que ela seja uma pessoa ímpia, quando ela é agradecida a Deus, quando ela abre a boca e todos os dias ela agradece, ela reconhece a mão de Deus, ela reconhece o favor de Deus. Meus amados, você sabia, é incrível, essa pessoa, ela atrai para ela coisas boas na vida dela, porque ela concorda até com Deus. Quando ela concorda com Deus, ela termina desfrutando de bênção de Deus. Pastor, mesmo um ímpio, nós somos egoístas, amados. Um ímpio, pastor, um ímpio, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Pois é, quando o Senhor criou o sol, a lua e as estrelas, Ele não só criou para a gente, Ele criou para todas as pessoas, e todos os que reconhecem o favor dEle, e todos os que não reconhecem o favor dEle, ainda assim Ele criou. Então nós precisamos entender que a gratidão, ela é algo em que a gente entra em concordância com Deus. A ingratidão são sementes diabólicas que são plantadas em nossas vidas. A ingratidão acaba casamento, a ingratidão acaba negócios. Uma pessoa, quando está com um sentimento de ingratidão quanto à sua empresa, seus negócios, pode observar, irmãos queridos, existe uma frequência negativa. Há uma atração de trava nos negócios daquela pessoa. Porque ela abre as portas do negócio de manhã e ela está totalmente insuportável. Ela está aquela pessoa que, sabe, um coração mal agradecido,
ela acha que aquele negócio é um negócio que está um saco, ela não está tendo. Tem pessoas que é o seguinte, elas pedem a Deus uma empresa, Deus dá a empresa, aí começa muito serviço aparecendo na empresa, trabalho em cima de trabalho, produção em cima de trabalho, essa pessoa começa gerando riquezas, mas quem gera riqueza gera trabalho, quem gera trabalho gera cansaço. Quando nós nos cansamos demais, nós ficamos extenuados, cansados, nós ficamos, na verdade, sabe, de uma forma em que nós começamos a nossa carne começa a querer reclamar, porque nossa carne ela tem um limite. Uma das coisas que eu aprendi em administração da empresa, quando eu estava pagando uma matéria, eu vi um dos economistas dizer o seguinte: olha, vocês precisam entender que uma empresa, quando você tem uma empresa e ela te gera um grande lucro, não significa que aquele lucro é todo seu. Aquele lucro você tem que repartir com pessoas, porque chega um momento que aquela empresa se torna um peso na sua vida, porque você é aquela pessoa que abraça tudo, faz tudo. Então, você está ganhando dinheiro, meu amigo? Você está ganhando bem? Reparte os teus bens. Chama pessoas, delega pessoas, dá emprego a pessoas. Isso faz bem até para o universo. Isso faz bem para as pessoas. E é verdade. Quando a pessoa ela quer abraçar tudo, então ela começa a se tornar ingrata. E aí ela começa a lançar a maldição. Meu Deus, tem que me acordar amanhã cedo. Ou se acorda, meu Deus, eu estou morta de cansado, estou morto de cansado. E ela reclama do horário que se acorda, ela reclama do trabalho que é muito, ela reclama tudo. Então, esse serviço se torna um serviço amaldiçoado. Você atrai a maldição. Não é que Deus deu um negócio e Ele amaldiçoou. Não, nós amaldiçoamos. A nossa vida, o nosso dia, o nosso ano, ele tem que ser profético, segundo os nossos sentimentos, nossas ações. Aquilo que eu disse para você, você tem que ser a semente que você abre sua boca, você tem que ser isso, você tem que se sentir isso. Se você é uma pessoa grata, você vai ver que Deus vai estar agindo em tua vida de uma forma tremenda. Então a Bíblia diz no Salmo 50, 23, o que me oferece sacrifícios de ações de graças, o que é? O que me oferece gratidão. Aí ele diz assim, esse me glorificará. Agora vamos ler o contrário. Todo aquele que é ingrato, todo aquele que não tem gratidão no coração, ele não glorifica a mim, ele glorifica a Satanás. Ele incentiva incenso para o diabo. A gente precisa ter muito cuidado disso. Então, o ingrato, ele tem essa dor imensa, que ele se acorda emocionalmente. Ele é um cara de autoestima abalada. O ingrato não consegue ver a esposa bela que tem. O ingrato não consegue ver o esposo belo que tem. O ingrato ou a ingrata não consegue ver o favor do esposo ou da esposa. O ingrato, a ingrata não consegue ver a bondade da família, dos filhos. O ingrato, ele é, sabe, irmão, tem uma mente desgraçada. A pessoa ingrata, ela está simplesmente atraindo para ela uma vida de amarração. Quando a Bíblia fala aqui, o que oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. A Bíblia também diz, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que seja ou que veja a salvação de Deus. Então, toda pessoa ingrata, ela não vê o favor de Deus. Não vê o favor. Então, o cara passa o ano todinho, eu não sei porquê, meu Deus do céu, minha vida já... Veja que as pessoas dizem assim, meu Deus, o mês de janeiro já terminou. E eu não vi nada esse mês. Meu Deus, já estamos em fevereiro, no final do mês de fevereiro, até agora minha vida não mudou. Meu Deus, já estamos no meio do ano, até agora nada mudou. Até agora você não conseguiu aquilo que você queria conseguir, que você determinou no início do ano. O ano, em vez de ser um ano profético para você, ele se torna um ano amarrado, porque você se sente isso. A ingratidão faz você se sentir uma pessoa amarrada. Então essa pessoa tem uma autoestima abalada, se acorda. Nós acordamos, amado. A Bíblia diz, considera o dia mau, ele existe. Considera o dia mau. Há problema. Tem dias que nós nos acordamos com problema. A minha autoestima não pode ficar abalada pelos meus problemas.
Não pode. Eu tenho que ter maturidade a ponto de dizer: peraí, calma, tem alguma coisa que eu posso fazer, alguma coisa que Deus está fazendo, a minha vida não pode continuar do jeito que está. E só em você abrir a boca e começar a agradecer tantas coisas boas que Deus tem feito, só em você começar a reconhecer os detalhes. Começa a pensar no que aconteceu. Pensa o que foi o que você não tinha o ano passado e tem agora. Pastor, o ano passado eu estava a pé, graças a Deus Jesus me deu uma motozinha, estou vindo para a igreja de moto. Amém ou não amém? Pastor, o ano passado, olha, eu me consegui consertar a minha casa, tantas coisinhas que eu pedi sonhando há tempo. Começa a ver essas coisas boas. Começa a ver os pequenos detalhes que você tem conseguido. Talvez um projeto de negócio, que o ano passado você não tinha nem luz. Esse ano você já tem luz de um projeto de negócio. E vai acontecer na sua vida, você vai ver. Então, aquilo que pouco você começou o ano passado, hoje analise como está hoje. Já mudou, já melhorou. Então, são detalhes importantíssimos. Então, você prepara o seu caminho, você vê a salvação de Deus através do reconhecimento. São sementes. Sementes que você planta todo dia. Você sabe que quando você lança palavras de bênçãos, são sementes que elas ecoam. E elas vai atrair tudo que você declara, volta para você. Então tenha cuidado para a sua ingratidão não repetir a história de fracasso de muitas pessoas, ou até a sua própria história que foi há algum tempo atrás. Um outro detalhe muito importante: que tipo de semente você tem plantado? Semente do amor. O amor, irmãos, é uma semente linda, maravilhosa. Quando você planta amor, você colhe o quê? Amor. Às vezes nós estamos querendo que o nosso ano seja um ano repleto de bênçãos, de conquista, um carro novo, a casa nova, a casa com piscina, os grandes negócios, eu vou ser isso, eu vou ter aquilo e tal, e você conquista tudo isso. E o amor? É presente? Pastor, é problema na minha casa, é briga com a minha esposa, com meus filhos. Pastor, não tenho paz com ninguém. Você se tornou uma pessoa egoísta, se tornou uma pessoa ruim. Você abandonou até aqueles que você deveria ter amado, valorizado. A falta de amor, amado, não vai te dar paz. Então é isso que eu quero dizer para você. Esse amor é uma semente que você planta. Tudo em sua volta tem que estar numa egrégora de amor, ou seja, numa unidade, numa vibração, numa frequência de amor. Você tem que ficar envolvido. Tudo tem que estar baseado no amor. Se você tem um relacionamento, você é casada, você é casado, só depende de você que o amor flua no seu relacionamento. Só depende de você. Ah, mas é o meu marido. Ah, mas é a minha esposa. Ah, mas é o meu filho. Ah, mas não, queridos. Eu disse para você, você tem que ser para você ter. Se você é amor, se você age no amor, então tenho certeza que tudo vai conspirar, o teu ano vai ser o melhor ano da sua vida. Sabe qual é o problema da gente? É que nossa ingratidão não faz a gente ver o amor de Deus por nós. A nossa ingratidão não deixa a gente compreender o propósito de Deus em nossas vidas. Que o propósito de Deus não é para a gente ser... irmãos, nós somos chamados. Eu estava falando com a minha esposa hoje de manhã, logo cedinho. Eu não dormi hoje a noite todinha, eu fiquei em oração até as 5 da manhã. Quando ela se acordou às 5, ela me viu lá. Filho, você está aí ajoelhado? Eu estava ajoelhado. Em determinado momento de oração, eu estava lendo a Bíblia. E eu comecei falando com ela. Disse, olha só, que coisa Deus falou aqui comigo. E eu comecei mostrando para ela um detalhe, que eu vou falar uma coisinha só pouquinho para vocês. Quando o Senhor disse, você é luz do mundo, você é sal da terra, irmãos, o Senhor está dizendo assim, toda a capacidade que existe em mim está em você. Então não adianta você se desculpar e dizer, eu não consigo amar o meu esposo, a minha esposa, eu não consigo viver bem com tal pessoa, eu não consigo me relacionar bem. Mentira, irmãos. Nós somos o sal. Esse sal, se ele não tiver sabor, para nada serve. Você não é uma pessoa sem sabor. Você é uma pessoa, você é um sal de qualidade.
Isso é um salto. Você não é uma luz que pegaram a luz que você é e colocaram debaixo de uma mesa, esconderam. Não, você é uma luz que brilha. É uma luz. O que é isso? Nós vamos ver daqui a pouco mais na frente. O que significa isso? Essa coisa linda que Deus falou que nós somos. Então, temos a capacidade de mudar o nosso lar, nossa casa, nossa família. Temos a capacidade de ter um melhor ano profético em nossas vidas. Você tem capacidade de ver sua casa mudar, seu marido mudar, sua esposa ser transformada. Você tem capacidade de ver seus filhos. Você tem capacidade de ver a sua casa se rendendo a Jesus. Se você for essa luz, se você for esse sal. Se você for esse amor, porque Deus é amor. Dê um forte aplauso para Ele, que Ele é digno. Aí vocês estão entendendo? Então, na virada do ano, a gente está, Deus, eu tomo posse, esse vai ser o ano da minha prosperidade, o meu carro bom, a minha casa boa, esse ano vai ser o ano que eu... Amém, Deus vai fazer isso. Isso é detalhes, as coisas são... Olha, você sabe o que é isso? Isso é o que está lá em Mateus 6, são os acréscimos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo, casa, carro, né? Clientes, negócios, outros negócios, mais empresas. Tudo isso é acréscimo que Deus nos dá. Se a gente procurar, se a gente entender isso, que essa semente plantada é a semente da diferença em nossas vidas, a gente vai ver uma vida diferente. Há uma diferença também. Outra semente que você precisa entender é a alegria. Quem é você? Você tem sido essa pessoa que dentro da sua casa você alegra as pessoas? Você tem sido aquele marido, aquela esposa que contagia seu esposo, sua esposa de manhã? Como é o seu bom dia pela manhã? Como tem sido assim a sua forma de ser para a sua esposa, do seu esposo? Será que ela olha para você e diz, encontro, eu vejo nele, eu vejo nela, ele é maravilhoso. Apesar dos defeitos, das falhas dele, mas ele ou ela tem mais virtude. Eu vejo, ele é lindo, ela é linda. Porque os defeitos, amados, a gente vai... É detalhes, assim, que a gente... Sabe, a alegria. Quem é você? Você é aquela pessoa que se alegra? Você é a pessoa que é alegre de manhã? Seus filhos olham para você, mãe, pai. Seus filhos veem a alegria em você. Já pensou que um pai acordar de manhã, você não vê um pai dar um sorriso para os filhos? A mãe acorda de manhã, mau humor, abusada, inferno, já voltar, é tanto serviço, é tanta coisa, ingratidão, querida. O cara se acorda de manhã já reclamando, seu inferno, trabalho, o dinheiro que ganha é só para comprar, é só para pagar a conta. Ingratidão, meu amado. Pior se você não tivesse esse emprego e esse negócio. E isso rouba a sua alegria, mina você. Essa semente da tristeza rouba a sua alegria. E quando rouba a sua alegria, você fica sem força. E o Senhor diz, a alegria dele é que é a tua força. E o que é essa alegria do Senhor, que é a minha força? É eu ver a palavra dele se cumprindo realmente em minha vida, como ela é. Pastor, o senhor não fica triste? Não, tem dia que eu estou tão... Me acordo desanimado, aborrecido, abusado. Minha esposa conhece logo. E ela olha, e quando eu estou com dor de cabeça, é engraçado. Ela tem uma telepatia nela, que ela olha para mim e vai, você está com dor de cabeça, né, filho? E às vezes eu estou normal assim. E ela, você está com dor de cabeça, que eu estou vendo. E às vezes os problemas vêm para nos abalar, nos abater. Mas eu digo, a alegria do Senhor é a minha força. Então passei a noite, ações de graças, tal. Quando você fica a noite sem dormir... Não pensa que, perdi o sono. Não, Deus te chamou para ficar na presença dele. E eu disse a ela, cara, eu fiquei na presença de Deus a noite toda, 4h30 da manhã, eu fui no banheiro. Quando eu cheguei lá no banheiro, tem uma janelinha que eu olhei, eu vi aquelas nuvens, tudo claro, e algumas nuvenzinhas escuras, poucas. Eu disse, meu Deus, que hora é essa? Quando eu olhei, 4h30, passou assim, eu não vi. Aí ainda fui dar uma lidazinha ainda de novo na Bíblia, fiquei por ali, falando com o Papai do Céu, e foi a hora que ela se acordou. Então, o seu envolvimento com Deus mantém, sabe o quê? Você irrigando essas sementes em sua vida. Você não imagina quando você é chamado para você ficar uma noite com Deus.
Você não imagina o quanto isso é importante. Você nem sabe o que Deus está fazendo para o futuro, porque você simplesmente aguou a plantinha da alegria, da paz, da confiança, da prosperidade, do amor, do pensar positivo, do se ver com aquilo, de sentir-se com aquilo. Você está aguando, Senhor, obrigado. Irmãos, eu acredito que hoje à noite eu passei uma noite com... Eu dei, acho que mais de 1.200 ações de graças ao Senhor, com detalhes, pontinhos por pontinhos. Não é aquela coisa, feito reza, não. Eu tenho um relacionamento com Deus no meu momento de gratidão mesmo. A minha esposa é engraçada, ela faz todas as gratidões do meu esposo, está comigo agora. Ela puxa para ela, diga amém, recebe. Então, queridos, preste a sua atenção. Você precisa ter esse cuidado. Como tem sido a semente de alegria plantada no seu relacionamento? Na sua casa, na empresa, onde você trabalha. As pessoas olham para você e dizem que, vamos falar, como o mundo fala lá fora, que vibração, que áurea esse cara tem, né? Como esse homem é leve, como essa mulher é leve, como é gostoso estar perto dele. Já viu como é ruim estar perto de uma pessoa que não tem alegria? A pessoa só vive mal-humorada. Misericórdia. Há um outro tipo de colheita que você pode ter. Segundo a semente que você pode plantar, a semente do vento. Quem planta vento, o que é que vai colher? Tempestade. Tem gente que é perito em plantar vento. Só vive plantando, sabe? É aquela pessoa que quando chega, ela já consegue desestruturar o ambiente, a casa, a família, os filhos, já começa fazendo raiva ao pai, à mãe, ao esposo, à esposa. Ele tira as pessoas do sério daquele local, daquele lugar. Ele consegue trazer o vento da discórdia, ele consegue trazer o vento da má vontade, ele consegue trazer o vento da ruindade, irmãos. E ele acha que as pessoas têm que entender ele. Se você é uma pessoa que planta vento, as pessoas não te compreendem. O que você vai atrair para você é tempestade. Você sabe o que é tempestade? Está tudo comum na sua vida, está tudo bem, daqui a pouco tudo começa a dar tudo errado. Sua vida começa dando errado, seu casamento começa dando errado, seus filhos viram a cabeça, as coisas começam a acontecer. São tempestades que você está colhendo pelos ventos que você tem plantado, as sementes de discórdias, sementes de confusão, irmãos. É horrível isso. Então tenha cuidado. Esse tipo de semente, de vento, tem colheita. E a colheita é uma tempestade na vida. É horrível. A semente da inveja. A inveja, você não está feliz com a conquista do outro. Você não se sente feliz com a conquista do outro. E você até pensa que é normal você dizer assim, eu não entendo porque até agora Deus não me deu um carro desse, Deus não me deu isso, Deus não me fez assim. Eu não entendo porque ela é tão feia e eu sou tão bonito e ainda não arrumei ninguém. Uma bicha feia dessa já arrumou. E é até bonito o namorado dela, é tão bonito. Entendeu como é? Então, a inveja é desgraçada, a pessoa ela nem percebe que ela está tendo aquele sentimento de que ela quer o que o outro tem. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, a inveja, ela afasta de você aquilo que você deseja ter. A inveja, porque você quer aquilo que você não pode. Então, quando você atrai aquilo que você não pode, significa que aquilo não vai manifestar na sua vida. É outra semente terrível. Outra semente também, que é uma semente do abandono. Tem muito pai que abandona os filhos. Tem muito pai que não reconhece os filhos. Tem muito até pais separados. Vou falar agora para os pais separados. Pais que não honram seus filhos. Tem pai que porque o cara, ele deixou a esposa e aí ele agora vai se juntar com outra pessoa. Então aqueles filhos lá do passado, aquele filho que ele teve com aquela mulher, não merece mais, não merece o respeito, o carinho. Essa semente do abandono é terrível. É terrível. E tem cara que é o seguinte, ele se converte, deixou a esposa, se converte,
E aí ele acha, agora eu vou formar minha família, é uma nova família, e ele esquece da filhinha que ele teve no passado com dona fulaninha, ou filhinho. E aí ele acha que agora eu vou estruturar a minha casa sobre a rocha que é em Cristo, e ele acha que agora eu vou dar tudo o que os meus filhos do presente e do futuro precisam, eu vou dar maior assistência, e ele esquece que aquele que ele teve lá atrás no passado, aquele plano ali, aquele filho, não foi um filho que o diabo deu, não. A Bíblia diz que Deus permitiu aquele filho nascer, porque os filhos são heranças do Senhor. Ai daquele que não tratar os filhos bem tratados, que não cuidar dos seus filhos, essa herança. Porque se você não cuida dos seus filhos, mesmo se você teve um relacionamento rompido lá atrás, você precisa dar assistência do melhor, da melhor forma, da melhor maneira para os seus filhos, porque o abandono é uma semente que você vai colher lá no futuro. Ah, pastor, mas eu cuido muito bem dos meus filhos do presente. Pois é, a palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia diz: aquilo que o homem plantar, ele certamente vai colher. Então, Deus fará com que você pague na família presente o abandono que você deu na família do passado. E você que é pai e que está presente, e que é presente no seu lar, na sua casa, na sua família, você tem que ter muito cuidado num detalhe, querido. Você tem que ter muito cuidado com teus filhos. Tem pai que entra na casa e sai, que parece que os filhos não existem. A pessoa não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá um abraço, não dá um beijo. Você que não beija seu filho, se prepara que você vai sofrer um abandono. Pastor, eu não gosto dessa frescura. Não é frescura não, querido. É prova de amor, respeito, lealdade. É você ter reconhecimento, é reconhecer. É você reconhecer que filhos são herança do Senhor. Até aqueles que você cria. Aquele que você é padrasto, madrasta. Você sabia disso? Se você está imbuído, incumbido de uma missão de cuidar de um filho, de alguém que você se casou e está no presente, você tem um compromisso também de cuidar até desse. Por quê? Porque você assumiu uma responsabilidade com aquela pessoa, então você assumiu a responsabilidade com tudo que aquela pessoa tem. A herança que ela tem, os filhos que ela tem, tudo o que ele tem. Então, é uma responsabilidade. Meus queridos, Deus não deixa essa coisa de família assim, de qualquer jeito, assim como o homem pensa. Nós temos que ter muito cuidado, porque é isso, amados. Isso é verdade, isso é realidade. A gente precisa ter muito cuidado, porque o abandono é algo terrível. Diga comigo, o abandono é terrível. É verdade. A colheita, querido, é obrigatória mesmo. A colheita é obrigatória. Nós estamos querendo o melhor ano nas nossas vidas. Precisamos amadurecer nessas áreas. O abandono dos pais. Vejo que tem filhos que estão nem aí para os pais. O pai passando necessidade e o filho não está nem aí. O cara tem um dinheiro para ajudar o pai e nem liga. Você vai pagar caro com isso. Porque isso é uma semente desgraçada na vida. Então você vê a necessidade do seu pai, supra, ajude-o. Amém ou não amém? Isso é muito, muito importante. A gente precisa ter cuidado com esses detalhes. Ah, pastor, mas é porque minha esposa, se eu for ajudar meu pai e minha mãe, eu estou falando para você, esposa, se você é uma cristã, aprenda, se converta hoje. Que você saiba que o seu abandono, quanto às questões dos pais, do seu esposo, da sua esposa, isso é ruim para você. Ele não, eles são autoridade espiritual. O teu sogro, tua sogra é uma autoridade espiritual sobre a tua vida também. Então o abandono é terrível. Outra coisa, a semente das deslealdades. Meu irmão, tenha cuidado nisso. Porque a pessoa é desleal. Sabe o que é um desleal? Desleal não é aquele que apenas trai, não, a esposa, o esposo, não. Desleal é um mentiroso. O desleal mente na cara lavada, como dizia minha mãe. E a semente da deslealdade é algo muito terrível. Você precisa ter muito cuidado com a semente da deslealdade. Essa semente da deslealdade faz você mentir, faz você... Então, a pessoa que mente, ela é uma pessoa que, na verdade, ela não... Deus abomina isso. Não há um lar feliz quando as pessoas agem dessa forma. O desleal, ele é desleal com o patrão. O desleal, ele é desleal no círculo de amizade. O desleal, ele é terrível. O desleal, ele não é verdadeiro. O desleal, ele trai.
E o pior, o desleal, quando ele trai, ele não trai o outro. O desleal trai a si mesmo. E ele está plantando sementes que ele vai colher lá na frente. Há uma outra semente que você precisa ter muito cuidado, que é a semente sovina com Deus. Quando eu digo sovina, na marcenaria, a sovina é um torno de madeira. Mas a sovina é o avarento, segundo a palavra, é o pão duro, é aquele que tem um apego excessivo pelo dinheiro, meu irmão. O sovina não reparte com ninguém. Então você deve ter muito cuidado da sua liberalidade. O sovina nem se preocupa com as coisas de Deus. Tem água, tem luz, tem aluguel, tem telefone, tem despesa, tem funcionário, tem... Está nem aí para nada. O sovina, ele vem para a igreja, senta no banco bonito. Esse dia eu estava falando até com as meninas que trabalham com a gente. Elas fazendo a limpeza e eu fazendo aquela comparação. E eu disse assim, você sabe o que é ir para uma igreja, sentar, participar de um culto, não participar com dízimo, com oferta, não abençoar a obra de Deus. Sabe o que significa isso? O cara olhando para mim assim, diz que são pessoas sovinas, são pessoas avarentas. E a Bíblia diz que quem tem o poder de fazer a avareza morrer em nós, somos nós mesmos. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o sovina, ele é aquele cara avarento, ele é aquele apegado, ele é excessivamente apegado com o dinheiro. E eu disse para elas, olha, quanto vocês ganham para fazer isso? X, pastor, diga Fica tudo bonitinho a igreja, não fica, ela fica. Eles, quando vocês vão para a igreja de vocês, está assim, que elas não são dessa igreja, são de outra. Quando vocês vão para a igreja de vocês, a igreja está assim, bonitinho, não está? Alguém teve que pagar o preço, teve ou não teve? Não foi aquele que limpou, mas aquele que levou o seu dízimo, sua oferta, e ali, através daquilo, foi gerado despesa e a gente paga. Então tem gente que não está nem aí para isso. Está nem aí. Reforma. Irmãos, nós estamos precisando agora. Vamos tirar essa parede 3D, nós vamos colocar uma outra porque já está antiga, a gente quer fazer uma reforma aqui e tal e tal. E olha, a gente viu uma parede que nós vamos colocar um negócio diferente, vamos gastar 10 mil reais. O cara, ai, menino, pastor, não tem o que fazer não, é? Para quê? Está bom demais aquilo ali. Não, está bom demais aquela parede. Irmãos, nós vamos pintar a igreja, nós queremos dar uma pintura bonita, moderna. Está boa a igreja, só porque tem uns coisinhas ali, simplesmente só descascar, passar uma massinha e pintou e acabou. Não é assim que o sovina pensa. O sovina é miserável. O sovina só pensa no dinheiro para ele não serve a ninguém. E ser sovina é uma semente. E a pergunta que eu te faço, quem você é em relação ao reino de Deus? Em relação a ajudar as pessoas? Você sabia que se você é sovina, se você é miserável, se você é pão duro, se você é miserável para ajudar outras pessoas, você é um sovina, você é um avarento, você é uma pessoa presa a dinheiro, e fique certo, toda semente plantada um dia tem momento da colheita. Interessante é que você pode não precisar daqueles que você um dia deu as costas para ele, mas Deus, pelo poder da sua palavra, vai fazer você precisar de outra pessoa com uma necessidade que você vai ter, e você vai ter que se lembrar disso que você aprendeu, que a semente é algo que tem retorno. Então, você precisa, na verdade, ser o melhor. Diga, eu preciso ser o melhor. Então, quem você é, determina o seu futuro como pai, como marido, como filho, como patrão, como funcionário, como chefe, como gestor. Quem você é, meu irmão, minha irmã, pode ficar certo. Vai determinar o seu futuro. O seu melhor ano profético. Depende de todos esses detalhes, se analisar. Cuidado na semente da discórdia, porque quem anda com discórdia colhe solidão. Toda pessoa que vive, semeando discórdia, contenda, ele vai colher uma das coisas que Deus abomina. Vai colher solidão. Você já viu alguém que vive em discórdia com um e com o outro, dentro de casa, com a esposa, com os filhos, todos. O cara briga o tempo todo com todo mundo, o que é que todo mundo fica? Ai, meu filho, eu entendo você, eu sei que essa ruindade sua é sua bondade. Não, precisa entender, amados, que a discórdia colhe solidão. Marido ruim, macho ruim em casa, desculpa a expressão, vai morrer sozinho.
vai morrer abandonado por filho, por mulher, por tudo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E não sou eu que digo, a Bíblia mesmo fala. Essa solidão deixa você sozinho lá, ó. Essa discórdia vai lançar você numa solidão terrível. No fim da vida, o camarada fica morando lá dentro de um quartinho, lá abandonado por filho, por todo mundo. Ninguém. E teu pai, rapaz, eu nunca mais fui lá. Ô fulano, e teu marido, eu sei lá daquilo. A mulher fica amando tanto o cara. Mas, cuidado nisso. Mano. É isso que o Senhor está falando nessa noite. Esse é um ano de prosperidade em que nós temos que olhar todos os detalhes das nossas vidas. Ou somos crentes de verdade, ou nós não somos. Amém? Então tenha cuidado desses detalhes. Quem planta flores, eu acho lindo isso, colhe o quê? Perfume. É ou não é? Quem planta flores, colhe perfume. Se você plantar semente de boas plantas, se você plantar semente de boas plantas, você vai obter um pomar segundo as sementes que você plantou. Boas plantas, boas árvores, bons árvores de frutos deliciosos. Então tenha muito cuidado, plante flores, você vai colher perfume. Jesus, ele ensina o Pai Nosso, e quando ele diz Pai Nosso, ele está dizendo que é nosso. Não é só dos crentes, não é só de alguns, ele está dizendo Pai Nosso. Ou seja, aquele Pai que é bom para com todos. Quando ele diz o pão nosso, ele está dizendo, esse pão é nosso. O pão é de todos. Ou seja, aquilo que eu planto, eu colho. Então, ore desse jeito, como diz Mateus 6:9 e Mateus 11. Pai nosso, pão nosso. Senhor, o que eu tenho é da minha família. O que eu tenho é da minha esposa. O que eu tenho é do meu marido. Esse é o novo ano profético para a sua vida. O meu carro, a minha casa, o meu sofá, não mexa na minha televisão. Que é isso, amados? Que família é essa? Que relacionamento é esse? O meu dinheiro, o meu salário, ninguém precisa saber. Queridos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é uma família. O Pai é nosso, é Ele quem providencia tudo para nós. Vamos ficar em pé. Vocês aprenderam? Então nós precisamos aprender com Jesus. Que nossa vida profética, com o profético, a nossa vida profética com o profético só acontece dependendo muito de como eu sou, de como eu ajo. Tá certo? Então eu preciso ser para Deus, eu preciso ser para mim aquilo que eu preciso ter. Então Deus me vê, Ele está sendo, Ele terá. Então eu preciso ser para Deus e para mim aquilo que eu preciso ter, tá certo? Então eu termino dizendo para você, vocês são sal da terra. Mas se o sal, amados, perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, para ser pisado pelos homens. O Senhor nos diz aqui claramente em Mateus 5, 14 e 16, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Quando eu disse para você que marido ruim termina só no canto, abandonado por tudo e por todos, significa que como homem de Deus, e como mulher, esposa, mãe, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, para não morrer abandonado e abandonado, jogado. Porque tem muito crente que está terminando os seus dias e se tornando esses isolados, jogados fora da presença de Deus. Sabe por quê? Porque não quiseram obedecer Tiago, capítulo 1, como nós lemos. Não seja apenas ouvinte. Diga a essa pessoa que está do seu lado, não seja apenas ouvintes. Amém, meus queridos? Não sejamos apenas ouvintes. Porque, e a gente misericórdia. Brincar, a gente tem um discurso bonito, mas a prática é outra coisa. Então, assim brilhe a luz de vocês, conforme diz Mateus 5,16, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos luz,
nós somos sal. E se cada um de nós formos o que glorifica a Deus, sendo luz e sal no testemunho, com certeza todas as bênçãos manifestarão em nossas vidas, porque o meu Deus será glorificado através das minhas atitudes e quando as bênçãos dele se manifestam em minha vida. Dá para você explicar melhor isso, pastor? Dá. Em todas as promessas, ao sim e ao amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, as promessas têm que acontecer na minha vida para que Deus seja glorificado. Mas o meu testemunho, foi o que eu estava dizendo à minha esposa hoje de manhã, Mateus 5,14, que diz que nós somos esta luz, certo? E ele diz claramente, olha que coisa linda, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai. Então, nossas boas obras, tudo isso que eu falei para vocês, essas sementes, elas têm que ser plantadas para que realmente o nosso Senhor seja glorificado. E amados, tudo quanto te vier a tuas mãos, como diz lá em Eclesiastes 9:10, conforme as suas forças, conforme suas possibilidades, e que todos nós podemos ser e fazer o que nós aprendemos agora. O Senhor diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Amém ou não amém? Guarde no seu coração. Grandes homens de Deus tiveram crises, você tem crises. Davi passou a crise dele, perseguido por Saul. José foi governador do Egito, foi perseguido pelos seus irmãos. Problemas dentro de casa, na família. Davi foi perseguido por Saul, inveja de Saul. A gente vê Daniel, o homem foi jogado na cova dos leões, perseguido. Mas sabe qual é a diferença que faz? Não é a perseguição. Deus está até na perseguição. Deus está na adversidade que você tem enfrentado. Deus está no problema. Deus está vendo o seu problema. O Senhor está deixando tudo isso acontecer para que você entenda que os grandes homens de Deus, para se tornarem grandes homens, eles travaram batalhas para se tornarem grandes heróis da fé, né? Grandes heróis da fé. E isso simplesmente parecia que Deus tinha abandonado esses caras. Então, quando você ver tantas coisas acontecerem, testando sua fé, você diga, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser aprovado, eu quero fazer acontecer os meus sonhos. Este é um novo ano profético, eu vou tomar posse de uma mudança em meu interior, eu quero ser para ter o que eu preciso ver diante dos meus olhos. Não se preocupe com os acréscimos agora. Não se preocupe com a casa dos seus sonhos, não se preocupe com o carro dos seus sonhos, não se preocupe com as coisas que são passageiras. Esses acréscimos Deus nos dá. Se preocupe numa mudança interior, porque Deus está olhando o teu coração, e Deus está dizendo assim, eu vejo o seu coração, mas os homens precisam ver a luz de vocês e o sal que vocês são, para que a minha glória se manifeste sobre as vossas vidas e que vocês me glorifiquem através daquilo que vocês são, porque eu já dei para vocês toda a capacidade de ser o melhor aqui nesta terra. Que Deus abençoe a sua vida fortemente, no nome de Jesus.